Olá, boa noite. Mais um domingo estamos aqui, mais uma oportunidade de estarmos unidos, né? Pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo amor do Pai, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Graças a Deus, né? Hoje é o domingo de Santa Ceia, um culto especial, um dia especial, onde nós temos a oportunidade preciosa de viver aquilo que o Senhor deixou para nós, né? De afirmarmos as promessas de Cristo para nós, pelo seu amor na cruz por nós. Amém? E hoje a gente vai falar sobre a mente. Quem gerencia a nossa mente? A quem nós damos força para gerenciar os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver e de agir, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, como nós alimentamos a nossa mente, né? E a gente vai abrir a palavra lá em 1 Pedro 1,13, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo é muito precioso. Quando eu ouvi, a gente estudou esse versículo no CEAP, isso marcou meu coração. Eu fiquei refletindo, eu estou orando a respeito dessas palavras, desse versículo, porque ele é muito forte, né? Então a gente tem que estar com a mente preparada, preparar a nossa mente, prontos para agir, para ter uma vida em abundância, né? Com Deus. E isso vai da maneira que nós permitimos que a nossa mente nos conduza a tomar as decisões corretas, a nós termos pensamentos de vida e não de morte. Isso é importante, né? O que nos conduz a pensar, o que desce para o nosso coração, o que sai pela nossa boca, tudo isso que vem dos nossos pensamentos, é o que nos gerencia, é o que nós gerenciamos quando nos posicionamos, o que sai de nós, quem nós somos. Amém? Olha que poderoso, que precioso isso, que importante. E tudo isso através dos nossos pensamentos. A mente é o campo do espírito. Se temos a mente de Cristo, podemos dizer que os nossos pensamentos nascem do espírito. E assim a nossa maneira de agir será conforme os desejos e intenções do espírito, não conforme a nossa carne, nosso desejo humano. Porque é uma luta muito grande do nosso desejo humano, da nossa carne, contra a vontade do Espírito. Por isso é tão importante vigiar os nossos pensamentos, né? E nós estamos estudando o livro, né? Ainda continuamos estudando o livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. E fala sobre isso, que nós temos que vigiar, pensar naquilo que nós estamos pensando. Olha que importante, que poderoso que é os nossos pensamentos. E como vem pensamentos contrários à vontade de Deus para nós, flechas do inimigo para nos acusar, para nos deprimir, para nos oprimir, para nos sentirmos inútil, nos sentirmos desagradável, sem força, sem valor. É isso que a intenção do inimigo faz, lançando esses pensamentos de morte na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. E nós temos que vigiar, nós temos que ser forte, nós temos que alimentar, através da palavra, o Espírito Santo, para que ele venha gerenciar, venha ser forte nos nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos sejam luz, que daí sai dos nossos olhos, sai através das nossas palavras, sai através da nossa maneira de viver, da nossa maneira de se portar e se posicionar, né? Da maneira que nós somos resposta aonde nós vamos. Aleluia. A mente que tenho define a minha gestão, a maneira que eu vivo e que eu tomo as decisões. Tudo é através dos nossos pensamentos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós aceitamos, né? Como direção para a nossa vida. E se minha mente tem a gestão do Espírito Santo de Deus, tenho como fundamento a mente de Cristo. Queridos, isso é importante demais, isso é poderoso demais.
termos a mente de Cristo, sermos atualizados nesse tempo e nessa geração com os pensamentos de Deus, nos posicionarmos como devemos para ser luz, para sermos respostas, como eu falei, para termos uma vida em abundância. Amém? Por isso a palavra de Deus nos alerta em 1 Pedro, né, que nós lemos ali no início, né? Preparem sua mente para agir. Agir, né? É uma ação que cabe a nós, a nossa ação. Ninguém pode tomar uma decisão por nós. O nosso testemunho, nossa maneira de viver. O nosso testemunho é vivo. O que eu tenho falado, né, essa semana, assim, a respeito de um devocional que a pastora lançou, né, sobre uma influência silenciosa. E o nosso testemunho, muitas vezes, querido, é uma influência silenciosa onde nós estamos. Há momentos que nós nem sabemos, nem percebemos que nós estamos sendo observados, que nós estamos ministrando através do silêncio, da maneira de se portar, da maneira da gente, né, através da nossa educação, através daquilo que nós lançamos, quando agradecemos, quando perguntamos, quando não entendemos, quando somos uma verdade. Há pessoas que tomam isso como resposta e direção para a vida delas. Porque vem em nós uma vida correta, vem em nós uma luz, vem em nós um equilíbrio. E o equilíbrio é precioso demais para esse tempo tão diferente. Experimentando coisas que nós não conhecemos. Por isso tão importante do equilíbrio. O equilíbrio vem de onde, queridos? O equilíbrio vem de uma mente saudável, de uma mente de Cristo, direcionada pelo Espírito Santo. Olha só que poderoso. Nós nem nos damos conta desse poder que está dentro de nós, em coisas tão simples, que é onde nós vamos, nos lugares que frequentamos, mercado, panificadora, farmácia, posto de gasolina, aonde o Senhor te leva para ser resposta de Deus. E sempre tem alguém nos observando. É precioso demais. Queridos, a mente é flexível e moldável e adapta-se às estruturas que governam. A nossa mente se adapta àquilo que governa. Isso é perigoso demais. Por isso, temos que vigiar aquilo que nós permitimos, aquilo que nós alimentamos, para que é onde nós colocamos nossa força, para que a gente venha colocar para fora, para a gente viver. Nós colocamos a nossa força no quê? Naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós alimentamos. Não é assim? Principalmente a nossa mente, que vem o nosso entendimento. O que nós entendemos? De que maneira estamos vivendo naquilo que acreditamos? Porque nós só vamos viver aquilo que nós entendemos. Enquanto nós entendemos, nós não conhecemos, nós não podemos colocar em prática. Amém? E assim precisamos ter as estruturas corretas para uma gestão exata da vida. Vida de Deus, amados. Uma estrutura correta. Estrutura é algo que nós fizemos um fundamento, que é firme, que não vai cair, que não vai ruir, que não vai esmorecer. É através do quê? Através da palavra que nós lemos de Deus. Por isso que nós temos que entender a palavra para que essa estrutura seja firme na rocha. Para que sustente a muitos. Quem é a muitos? A nossa família, a nossa casa, né? Aqueles que nos conhecem, aonde nós vamos. Nossos pais também, por que não? Porque eles ficam nos observando para ver como que nós estamos. Agora nós conhecemos a palavra de Deus. Agora nós falamos que nós somos crentes. E aí? O que sai de nós? Como nós estamos governando a nossa vida? A maneira de enfrentar, né, os desafios. E nossa mente precisa de uma constante atenção. Isso se chama renovação. Renovação na mente. Lá em Tito 1,15 diz assim:
Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha só, queridos, a palavra de Deus fala também que nós temos que ter os olhos bons, porque se os nossos olhos são bons, o nosso corpo todo é bom. Se temos luz nos nossos olhos, nosso corpo tem luz. O que sai de nós? Sai luz. Não vamos ser tão críticos no primeiro impacto, não vamos ser tão ásperos quando ouvimos alguma coisa que não nos agrada. Nós somos puros, por isso seremos puros na maneira de agir, por isso seremos puros na maneira de dar resposta, né? Que é o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, nossa maneira de governar aquilo que está nas nossas mãos diante de nós. Amém? E essa renovação é todos os dias. Isso tem a ver com renunciar todos os dias a nossa mentalidade humana e nos concentrar, querer ter a mente de Cristo. Há tantas renúncias que é tão difícil muitas vezes, porque chega a ser uma cultura que nós trazemos conosco. E toda cultura, para se romper, não é fácil. Nós temos que decidir, tem que ser um hábito para nós, né? Renovar a nossa mente, nos adaptarmos a uma nova estação, a novos costumes, a novos hábitos, para que venhamos a governar com excelência. E governar, queridos, às vezes é conduzir a vida de muitos a Cristo, a revelar o amor de Deus a muitos através da nossa vida, daquilo que o Senhor teve misericórdia de nós, daquilo que o Senhor nos perdoou, daquilo que o Senhor teve compaixão das nossas fraquezas, daquilo que o Senhor compreendeu as nossas falhas. Amém? E assim nós estamos gerenciando a vida de muitos através de uma mente de Cristo, com a presença do Espírito. E junto com a presença do Espírito vem o quê? Fruto do Espírito. Amém? Aleluia. Em Efésios 4:23 diz assim: a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em outra tradução diz assim, que eu achei muito lindo também: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Querido, quando renovamos nossa mente, renovamos o nosso coração, porque renovamos a nossa atitude, colocamos em prática uma nova maneira de viver. Amém? E nunca é tarde para renovar os nossos hábitos. Nunca é tarde para aprender o novo. Nunca é tarde de renunciar os velhos hábitos, renunciar ao velho homem, renunciar à velha criatura. Sempre há tempo de experimentar as coisas novas, experimentar as coisas boas, as coisas leves, né? Isso é precioso demais. E amados, como conseguimos renovar a nossa mente, mudar a gestão da nossa mente, do nosso coração? Essa é uma pergunta que a gente faz muitas vezes. Como é que eu consigo? Nos achamos tão falhos, tão fracos, né? E é isso que o Senhor quer de nós, que nós perguntamos para Ele. E isso a gente consegue através da palavra de Deus, conhecendo e entendendo a vontade de Deus para a nossa vida. E uma coisa muito preciosa, queridos, é saber que quando nós abrimos nosso coração para Deus, colocando diante dele as nossas falhas, a nossa fraqueza, nossos erros, aquilo que é tão difícil para nós mudar, aquilo que é tão difícil para nós renunciar, Deus, Ele tem prazer em nos ouvir, porque ali nós estamos nos despojando de nós mesmos, nós estamos entregando todas as nossas razões e clamando pela verdade de Deus, clamando pela misericórdia, pela direção, pela verdade de Deus na nossa vida. Isso é precioso demais. E o melhor de tudo isso, Jesus, Ele nunca
vai nos condenar por aquilo que nós estamos declarando a Ele, abrindo o nosso coração. Ele nos compreende na íntegra. Ele leva para o Pai toda a nossa entrega. É muito precioso, porque às vezes é tão fácil para nós chamar alguém, abrir o nosso coração para uma pessoa e saímos mais pesado do que quando chegamos naquela conversa. Eu não estou condenando ninguém, queridos, mas o coração humano é diferente do coração de Deus. O Senhor, Ele olha para nós de uma maneira tão preciosa que nós não conseguimos mensurar isso. Até essa semana eu estava comentei ontem até com uma pessoa, e a pastora comentou comigo, e depois essa mesma pessoa comentou comigo também, né? Ela está fazendo o mês aposta, começou agora, né, a desfrutar, a servir a família com excelência, com amor, com mesa. E aí ela fez uma sopa essa semana, ela estava me contando, e daí ela disse que ela fez a sopa na panela de pressão, e quando ela foi colocar a sopa na mesa, ela olhou para a panela e achou aquela panela muito grosseira para colocar na mesa. Ela foi procurar algo mais delicado, mais bonito para colocar a sopa, para apresentar. E aí ela viu que ela não tinha uma travessa, uma sopeira, e o que ela achou foi uma panela de inox bem bonita, e ela colocou aquela sopa naquela panela e colocou a mesa. Daí ela pensou, se a pastora ver essa panela na mesa vai me matar. E ela contou isso para mim assim. E eu falei para ela, aí é que tá. Você usou a panela de inox como a melhor opção que você tinha. Você colocou naquela panela com excelência. Aquela panela reluziu na mesa, como se fosse uma porcelana fina, uma porcelana importada. Porque a intenção do teu coração, o que tu tinha, você usou com excelência. O Senhor viu aquela mesa com uma riqueza em detalhes, porque você usou o melhor que você tinha. E assim o Senhor olha para nós. Ele olha para nós, amados, como uma peça preciosa, uma joia rara, porque Ele não nos criou de qualquer maneira. Ele nos criou para sermos preciosos, valorosos, expostos de uma maneira que todos veem. Que todos veem o brilho que nós temos, que é o brilho do Espírito Santo. O poder e a vida de Cristo dentro de nós. É assim que o Senhor nos preparou para viver e para sermos nesse tempo, nessa geração. Amém? Nós não podemos nos diminuir, menosprezar aquilo que o Senhor criou, que somos nós, filhos dele. Amém, amados? E quando nós abrimos nosso coração para Deus, falando, Senhor, eu não consigo mudar essa área, isso parece que é mais forte que eu. Ajuda-me. O Senhor, querido, Ele tem prazer em te ajudar. Ele tem prazer em dar estratégia para te se fortalecer, para te alimentar o teu espírito e que isso seja mais forte do que aquilo que te governava. Porque a partir do momento que você alimenta uma vida de Deus dentro de você, isso vai te governar, a mente de Cristo. E aquilo que era forte vai retroceder. Amém? Precioso, né? É muito bom falar do amor de Deus. É muito precioso conhecer o amor de Deus. Por isso que nós temos que entender. A gente vai falar um pouquinho ali como ser filho de Deus. Quando a gente entende, a gente vive, a gente desfruta. Amém? Aleluia. E me cercar de pessoas que têm uma mente de Cristo, a mesma mente que governa a minha vida. E dessa forma estamos constantemente treinando a nossa mente para agir fielmente conforme o propósito eterno. Queridos, é muito importante nós estarmos rodeados de pessoas que sejam governados com o mesmo espírito que nós. Vamos nos identificar, vamos ter conversa que flui, vamos ganhar sabedoria, vamos descobrir coisas novas. Sabe, é muito bom quando nós conhecemos uma pessoa e quando a gente conversa com ela, começamos a conversar, a gente se identifica no espírito. Parece que faz anos que nós nos conhecemos, mas por quê? Porque é o mesmo espírito que governa ela, governa a minha vida, o Espírito de Deus. E a conversa vai, e sempre tem assunto
E é precioso demais, é valoroso demais. Não é assim? É maravilhoso. Glória a Deus. Em Romanos 12, 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, queridos, sempre é boa, é agradável, é leve, não é peso. Às vezes a gente não entende, por isso que nós não vivemos. Quando não entendemos, não vivemos a vontade de Deus. E aí o fardo se torna pesado. Parece, né, que a gente não vence, parece que a gente rema, está sempre no mesmo lugar, porque nós não conseguimos entender a vontade de Deus. Não conseguimos largar da nossa própria vontade, da vontade da carne. É um desafio constante. Isso é renovação da mente também. Amém? Permitir que a gente pense, experimente coisas novas. Aleluia. Queridos, nossa transformação com a mente de Cristo é contínua e constante. E isso vai revelando, formando Cristo em mim. Olha só que coisa poderosa. Mas eu preciso entender a sua vontade para que eu seja uma verdade. Eu vou ser uma verdade. Eu vou ter uma vida constante em Deus quando eu entendo a sua vontade. Quando eu ouço a sua voz, quando eu leio a sua palavra. Porque lendo a palavra de Deus eu vou descobrir o que é certo e o que é errado. O que me faz bem e o que não faz. Eu vou descobrir as estratégias de Deus para essa ocasião. Para aquilo que está me aprisionando nesse momento. Amém? Aprisionando a minha mente, impedindo de eu crescer. De eu ser livre para os novos tempos, para um novo tempo, para uma nova gestão, para um novo, como eu posso falar, um novo momento de Deus para mim. Ou como é difícil a gente largar aquilo que nós conhecemos e desfrutar do novo, porque nós nos aprisionamos no velho. Amém? E nossa vida é determinada por quem é o nosso Pai e de quem somos filhos, que eu falei há pouco. Nossa identidade firmada em Cristo. Viver como filhos de Deus é viver uma vida de obediência, amor. Precisamos conhecer e entender o amor de Deus por nós, para que assim desfrutamos e não nos frustramos. Olha só, precisamos conhecer, entender o amor de Deus, o amor do Pai como filhos. Nós temos que entender o nosso papel de filhos para a gente desfrutar do amor do Pai, da graça, do seu favor, das bênçãos, né? Dos seus presentes para nós, para que a gente não venha se frustrar. E se nós não entendemos o amor, nós nos frustramos. E acabamos que frustramos a muitos, infelizmente. Porque damos força a isso. Olha só. Mais uma vez que aqui nos revela que em nós governa a obediência, sempre depende da nossa mente e da nossa decisão. Me perdoem, eu errei. Mas mais uma vez aqui nos revela que quem nos governa quando obedecemos sempre depende da nossa mente e decisão. Nós vamos obedecer aquilo que nós permitimos que governe a nossa mente, o nosso coração, a nossa palavra, né? E aí nós tomamos a decisão de agir, de praticar, de viver o extraordinário de Deus, de viver o desenho original, aquilo que o Senhor preparou para a gente viver. E ser uma bênção, e ser luz, ser o sal, ter o equilíbrio, né? Se algo que as trevas querem ver em nós é como nós atrasamos.
Olha só, queridos. Até mesmo as potestades trabalham para que nós retrocedemos. Amados, o inimigo ele investe muito na nossa mente. 24 horas, ele não cessa, ele não para. Para que a gente se sinta inútil, fraco, frágil, pobre de espírito, sem inteligência, sem força, sem criatividade. Porque quando ele lança isso na nossa mente, nós não conseguimos viver o extraordinário de Deus. Nós não conseguimos permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida. Governe nossos pensamentos. Olha como é forte os nossos pensamentos. Olha o poder que tem. Nós temos que vigiar nossos pensamentos e não aceitar a flecha do diabo contra a nossa vida, contra os planos de Deus para nós. Nós temos que renunciar, falar, e eu recuso esse pensamento de morte, porque o inimigo não quer que nós tenhamos vida, porque vida é o que é, queridos? Vida é alegria, vida é saúde, vida é família, vida é você ter amigos, vida é você ser livre no Espírito Santo, você desfrutar das coisas de Deus, você se relacionar com Deus, abrir o seu coração sem medo, falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou aqui, me perdoa. Começar de novo, com cabeça erguida, com graça. Amém? E o inimigo não quer isso de você. E por isso que nós temos que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Aleluia! Olha como é importante. Amado, temos que vigiar, estar atentos para não retroceder. Por isso é tão importante a comunhão com o Espírito Santo. Em todo momento, Espírito Santo, direciona meus pensamentos. Traz a mim o que está no coração do Pai. Traz a mim a palavra de Deus. Traz a mim as promessas de Deus para esse tempo, para o dia de hoje, para esse momento, para essa dificuldade, para esse desafio. Aleluia! E Ele traz, queridos. O Espírito Santo, Ele é forte, Ele é contigo. Ele é vivo, Ele te ouve, Ele tem prazer em te ajudar. Ele quer te ver governar. Aleluia! O Espírito Santo sempre nos alerta dos perigos. Sempre o Espírito Santo nos alerta daquilo que não é conveniente, daquilo que não está de acordo com a palavra ou com a vontade de Deus para nós. Amém? Em Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa é a palavra de Deus. A fé cria em nós uma mentalidade de vitória e não de derrota. A fé cria em nós uma mentalidade de vitória e não de derrota. E como que nós temos fé? Como que nós temos fé? Através do ouvir a palavra. Nos alimenta, nos dá força, nos dá coragem, nos dá bom ânimo, nos faz avançar para as coisas de Deus, nos faz ter coragem de prosseguir, de querer o novo, de viver o extraordinário, de descobrir o que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Isso é poderoso demais, isso é maravilhoso demais. E nós temos essa oportunidade porque Cristo vive dentro de mim e vive dentro de você. Tudo que você precisa, Cristo, Ele vai te capacitar. Você alimenta Cristo através da tua fé, através da tua esperança, através da palavra de Deus, através do teu alimentar o Espírito Santo, que Ele te governa através da tua mente. É maravilhoso demais, queridos. E uma outra coisa que é muito suscetível à mente de imediato é criar obstáculos. Quando nós ouvimos alguma coisa nova que vai nos tirar da zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado a fazer, que já é hábito, nós criamos um obstáculo. A palavra tem o poder, quando é recebida sem obstáculos, de nos limpar. Olha só. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela tem esse poder de nos transformar, de fazer de nós uma nova criatura.
de fazer de nós um novo testemunho, de fazer de nós uma nova oportunidade de muitos conhecerem a Cristo. Olha que poderoso. Mas nós não podemos deixar o obstáculo ser grande e dar vazão a ele. Amém? Temos que eliminar, tirar. Isso é um hábito, queridos. Isso é uma cultura. Cultura que vem, às vezes, dos nossos ensinamentos que nós tivemos na nossa infância, na nossa mocidade, né? E nós temos que ter a cultura de Deus. E aqui eu nem vou falar muito da minha cultura, porque há tantos causos, na verdade, da minha cultura que contam e riem de mim, né? Mas nem vou entrar nesse assunto hoje, amados. Vamos falar da cultura de Deus, que é rica, que nos enobrece. Amém? Eu amo falar disso. Eu amo falar da cultura de Deus. Eu amo falar das coisas de Deus, da palavra que é vida, que nos faz respirar com alegria, com leveza, de desfrutar de coisas novas. Aleluia. Aleluia. O próprio Jesus declara isso. A palavra é o que purifica, provocando um novo nascimento. Ou seja, a palavra põe em nós a natureza correta, a natureza divina, e essa natureza elimina velhas condutas, deixando para trás o que não foi tão agradável, deixando para trás o que foi velho e trazendo o que é novo, dando oportunidade às coisas de Deus, para que sejamos uma bênção, para que tenhamos novas condutas, ou novos hábitos. Amém? Uma velha maneira de viver deixa vestígios em nós e obstáculos dos quais devemos nos despojar dia após dia. É uma decisão nossa, todos os dias largar o que é velho, nos despojar daquilo que não era agradável, daquilo que trazia peso, daquilo que trazia tristeza, daquilo que nos aprisionava, para que a gente não viva com excelência. Todos os dias há uma decisão de pensamentos de Cristo, de renovar a nossa vida, de renovar nossas palavras, de renovar o nosso coração, a nossa mente, nossos hábitos, renovar nossa caminhada, renovar o nosso testemunho. Amém? Aleluia. Isso é feito com a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é muito poderosa. Ela é viva. Quando você precisa, quando você clama, ela é mostrada aos teus olhos, ela é mostrada, ela vem no teu coração. O Senhor te leva a ler, a entender, a compreender, a declarar, para que você seja uma nova criatura, um filho de Deus nessa terra, caminhando com excelência, com graça, com força, com dignidade. Amém? Amados, as mudanças somente são geradas quando começamos a ter uma experiência com a voz de Deus. A palavra é a única coisa que recebe e que nunca perece. A palavra nunca perece. Aleluia. A nossa vida pode estar cheia de ventos contrários, mas a cruz, o amor de Deus, nos torna consciente de uma realidade real, a interna, eterna e invisível. E essa realidade nos conduz a uma vida de honra e obediência à palavra. Amados, é precioso demais descobrir o amor de Deus por nós. Essa força poderosa, esse aconchego, essa entrega da nossa vida sem medo, entende? De a gente se chegar a Ele e sermos acolhidos, sermos protegidos, amados. Como, queridos, assim nós temos que entender o amor de Deus para desfrutar. E amar sem medidas também. Esse é o mandamento de Deus, né? Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O amor, querido.
O amor é o que o Senhor deixou para nós de mais precioso. É o amor liberta, o amor quebra barreiras, o amor cura, o amor conduz a uma vida com Deus. Isso é precioso demais, isso é poderoso demais. E isso nós temos essa oportunidade todos os dias de amar e de desfrutar desse amor. Amém. E para finalizar, lá em 1 Pedro, diz assim, o versículo 1, 2 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, deseje intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Quando nós desfrutamos, querido, das coisas simples de Deus, Deus é simples. Quando nós desfrutamos das coisas simples de Deus, nós vamos provar da sua bondade. Mas nós temos que nos livrar dos velhos hábitos, nos livrar de toda a maldade, nos livrar de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Isso não pode fazer parte do nosso dia. Isso não pode fazer parte de uma mente de Cristo que nos governa. Isso não pode fazer parte das tuas palavras. Isso não pode fazer parte dos teus pensamentos, essas coisas, esses itens que eu citei agora. Isso nós temos que deixar, nós temos que lançar fora. Amém? E querer o leite, querer as coisas simples de Deus, para que nós podemos provar a bondade do Senhor. Né? E a bondade do Senhor é boa, agradável, perfeita. Ele fala que não acrescenta dores. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Eu desejo que essa palavra permaneça no coração de vocês, que ela flua, que ela dê frutos, que vocês possam analisar, pensar, viver uma vida com Cristo, decidir ter uma mente de Cristo. E vocês vão ter experiências incríveis, queridos. Vocês vão dar testemunhos maravilhosos. Eu creio. Amém? Agora a gente vai para a Santa Ceia, né? Um momento precioso que o Senhor deixou para nós, para que nós vivemos essa verdade, sejamos essa verdade, né? Nesse momento de Santa Ceia, de comer do pão e beber do vinho, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo, como Ele nos deixou, né? Diante dos seus discípulos, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, né? Que diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebam deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Querido, que nós examinemos o nosso coração, a nossa mente, que nós sejamos uma verdade,
que nós nos alimentamos da palavra de Deus, das coisas que o Senhor permite que seja direcionada na nossa vida. Amém, queridos? Nesse momento vamos compartilhar do pão, né? Aí na sua casa, com a sua família. Eu aqui em casa com a minha família. Isso é precioso demais. Isso é poderoso demais. Isso é um presente que o Senhor nos dá, nos permite. É uma bênção poderosa. Graças a Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Queridos, esse pão, até chegar em nós, teve um processo. Plantado, colhido, batido e processado, produzido para virar um alimento. Assim é conosco. Somos uma semente, morremos, ressuscitamos, somos processados, damos o fruto, viramos um alimento para levar a muitos. E através desse alimento, muitos conhecem a Cristo através de nós, através da nossa vida. Amém? Que sejamos um alimento nesse tempo, nessa geração, nesse tempo de hoje. Vamos nos alimentar do corpo de Cristo. Amém? Compartilhamos o pão. Aleluia. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês bebam desse cálice, façam isso em memória de mim. Queridos, participemos do sangue do Senhor, do sangue de Cristo, por amor a nós, para que sejamos, nos sentimos amados, para que nós amamos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos? Agora vamos orar. Quero fazer uma oração por você. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, os nossos olhos, os nossos pensamentos, né? Tudo aquilo, a nossa maneira de viver. Dependemos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu favor, da Tua palavra, para que nós venhamos entender, para que sejamos verdade, para que conduzimos vida à Tua presença, para que muitos se rendem a uma vida com Cristo através da nossa vida, daquilo que nós aprendemos e entendemos. Deus, nós queremos Te louvar nessa noite pela Tua presença, queremos Te louvar pelo Teu amor, pela cruz. Obrigada, Senhor, por todo o processo que nós passamos para que nós chegamos a mais perto de Ti, para que nós Te conhecemos melhor, para que nós possamos desfrutar do amor do Pai, verdadeiro, puro, sincero. Muito obrigada, Deus, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo trabalho que nos dá, para que a provisão do Senhor chegue à nossa mesa. Te louvamos, Senhor, por esse tempo que nós não entendemos, mas é um tempo onde nós podemos ser luz, onde nós podemos ser o equilíbrio para muitos. Obrigada, Jesus, pelo bom ânimo, pela força, pela coragem de todos os dias nós cremos na promessa de Deus, nós cremos na força que o Senhor nos conduz, na vida de Deus dentro da nossa vida, que é Cristo dentro de nós. Nós damos liberdade, Espírito Santo, para nós termos uma mente de Cristo, para Tu gerenciar, para nós sermos, para nós governarmos com a mente de Cristo, em verdade.
Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada a cada família que está reunida agora, né, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando do pão e do vinho, compartilhando a palavra e permitindo que essa palavra se propague a muitas famílias. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos, por ouvir, permitir que a palavra de Deus adentre aos seus lares. Amém? E era isso. Agradeço a todos, agradeço a Deus, né? A misericórdia, a bondade e a direção dessa palavra de hoje. Amém? Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Amém, queridos.